tudo bem? Eu tenho recebido muitas mensagens perguntando qual é a diferença entre inseminação artificial e fertilização in vitro. E aí eu falei, acho que eu vou gravar esse videozinho porque para as meninas que estão começando, talvez isso fique um pouco ainda confuso. Em especial porque no geral as pessoas falam assim, não consegue engravidar, faz inseminação, né? E depois, quando a gente entra realmente para o mundo da reprodução humana, né, a gente descobre que não é necessariamente inseminação artificial, né? Já começa que o nome já não é mais inseminação artificial, já hoje estão chamando de inseminação intrauterina e continua que na maioria dos casos não se faz necessariamente inseminação intrauterina, se faz a fertilização in vitro. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Migliaccio, fundadora do Acabei de Descobrir, que é um projeto que tem como objetivo dar informação, apoio para vocês, meninas, e também oferecer descontos com os apoiadores que estão junto com a gente nessa causa. Se você gosta do nosso canal, não esqueça de se inscrever, de curtir o vídeo, compartilhar com quem vocês quiserem. A minha infertilidade é extremamente declarada, então vocês podem aí falar para quem vocês quiserem, contar a história todas que estão aqui, publicar os vídeos, compartilhar. Se vocês quiserem saber sobre o meu processo de adoção, também tem uma playlist especial falando sobre tudo que está acontecendo no meu processo aqui na Costa Rica. Enfim, aproveitem para apoiar que eu acabei de descobrir de alguma maneira. Vamos lá, então vamos falar do assunto. A diferença entre fertilização in vitro e inseminação intrauterina. Vamos começar pela inseminação intrauterina. Na verdade, é um procedimento bem menos complexo, né, do que a fertilização in vitro. Por quê? Porque ele não necessita da parte de embriologia, não tem uma captação de óvulos com anestesia, não tem uma transferência de embrião, é um outro tipo de transferência. Ou seja, ela é um pouco mais branda. Então, como é que funciona a inseminação, né? Começa que você vai ter que procurar um médico, primeiro descobrir se você pode ou não fazer a inseminação artificial, que é a inseminação intrauterina. Até eu, gente, tô acostumada a falar inseminação artificial, porque minha vida inteira foi assim que se chamava, foi assim que chamou, né? Agora toca nós ter que mudar o nome. Enfim, vai ter que procurar um médico para descobrir se realmente, né, o seu caso é mais adequado. Por exemplo, pessoas que o marido tem problema de peixinho, problemas mais sérios de peixinho, a inseminação não é a melhor saída. Então, aí o médico provavelmente vai indicar, além de você passar num urologista especialista em infertilidade, que você também passe, se caso não resolver a ponto de poder fazer uma inseminação, fazer uma fertilização in vitro. Então, assim, esse é um dos casos, e aí, obviamente, o médico de vocês vai dizer se está apropriado para vocês a inseminação ou não. Estando apropriado, o que você vai passar, né? A primeira coisa é que você vai fazer um ultrassom para ver se está tudo bem, né? Se seus ovários estão limpinhos e etc. E aí depois, no momento que você menstruar, você vai começar a tomar uma medicação, né? E que é um indutor, para que você ovule um pouquinho mais, né? Do que normalmente você ovula. E aí você vai começar a tomar esses indutores. No geral, você vai tomar acho que uns 10 dias, né? Depende, na verdade, o médico vai acompanhando, porque dia sim, dia não, você vai fazendo os ultrassons para saber como é que os folículos estão se desenvolvendo dentro de você com essa medicação. E aí você vai tomar medicação, vai chegar o momento que você vai tomar uma medicação para amadurecer os óvulos, e aí depois de 36 horas você vai ovular. O médico vai acompanhando tudo isso. Quando ele vê que você vai ovular, o que ele faz? Ele vai te chamar lá no consultório e aí você vai fazer o marido vai fazer a coleta, né, dos peixinhos dele, e o médico vai transferir aqueles peixinhos para dentro do seu útero. Depois dele ter sido processado lá em laboratório, etc, né? E aí eles arrumam tudo e aí depois eles colocam os peixinhos dentro de você, da mulher, através de um catéter. E aí, finalizando essa parte, a gente vai para a parte da espera, a dolorosa espera. Então, a inseminação intrauterina é bem simples, né? Se a gente for pensar emocionalmente, nada simples, né? Porque nunca é. Mas a parte de técnica mesmo, ela é bem mais tranquila do que a fertilização, né? Tomou os indutores, tomou a medicação para ovular, no dia da ovulação, transfere os peixinhos que o marido coletou
para dentro do útero da mulher, já processados, né? Tem essa questão. E aí esperar os dias todos. Então não tem aquela coisa de anestesia, não tem nada disso. A fertilização in vitro, ela é um procedimento bem mais complexo, né? Porque tem uma porção de coisas. Já começa pela quantidade de hormônios que se toma, que é muito maior do que o hormônio que se toma numa inseminação. É bem mais. Por quê? Porque eu sempre digo, a fertilização in vitro, ela começa quando a gente começa a induzir e termina no dia que a gente termina todos os embriões que estão congelados. Então, o objetivo de todo médico de reprodução humana é tentar coletar a maior quantidade de óvulos maduros para formar a maior quantidade de embriões para ter mais chances de transferência. Essa é a realidade. Lá na inseminação, isso não existe. É aquela vez, acabou, acabou. Se tiver que fazer outra, começa tudo de novo. Na FIV, não necessariamente. Se você tiver uma boa reserva, se der para você congelar, você ainda pode só fazer as transferências daqueles embriões que estão congeladinhos. Então, vamos lá. Começou a indução puxada, muitas injeçõezinhas na barriga, e aí vai embora tomando as injeções. Mais ou menos uns 10 dias, 10, 12 dias. Depende aí, né, do protocolo que o médico vai te indicar e também da evolução dos seus folículos. Quando chegar lá no quarto ou quinto dia, você vai começar a visitar o seu médico dia sim, dia não. Pra quê? Pra começar a acompanhar, né? Como é que tá esse desenvolvimento desses folículos. Quantos tem, se eles estão no tamanho certinho para aquela quantidade de hormônio que já foi aplicada. E aí o médico vai ajustando medicação, né? Pra poder fazer com que você tenha bastante folículos e óvulos maduros, que é o mais importante. Óvulos e folículos não resolvem, tem que ser maduros. Quando chega próximo, né, quando o folículo atinge 18, mais ou menos, milímetros, o médico vai fazer a mesma coisa, a injeçãozinha aí pra ovular. E quando você for ovular, 2 horas antes, mais ou menos, o médico agenda, né, para 2 horas antes, a sua captação dos óvulos. Então, aí você vai para a clínica de reprodução humana nesse dia, já não é mais no consultório do médico, já é na clínica de reprodução. E aí lá, o que vai ser feito? Você vai tomar uma anestesia, você vai dormir, não vai ver nada, e o médico vai puncionar os seus ovários para tirar, né, para tirar os óvulozinhos de dentro dos folículos. Fez essa captação, faz a mesma coisa, o marido vai ter que fazer o trabalhinho dele também lá, e aí o setor de embriologia entra, né, cuidando dos óvulos, cuidando dos peixinhos, deixando eles prontos para fazer a junção dos dois. Na verdade, existem 2 processos, que é a fertilização e a ICS, né? A fertilização, eles colocam os peixinhos junto com os óvulos e aí eles fazem o processo natural. E a ICS é a injeção, eles injetam o peixinho dentro do óvulo. Esse é o mais comum hoje, as clínicas têm preferido assim porque as taxas de sucesso são maiores. Então, no geral, se faz ICS, já não se faz tanto a fertilização in vitro, se faz mais ICS. Mas o nome ficou fertilização in vitro porque ficou, né? Com uma inseminação artificial, que acabou ficando inseminação artificial mesmo. Bom, aí você vai, faz essa coleta, né? Aí você acorda, o médico vai te informar quantos óvulos você teve maduros e tal. Às vezes ele consegue informar na hora, às vezes não, porque o departamento de embriologia ainda tá cuidando para saber como é que tá a coisa lá. Mas, assim que eles tiverem a resposta, eles vão te dizer, olha, você tem tantos óvulos maduros, né? A gente teve tantos óvulos, mas tantos maduros, às vezes todos estão lá tão maduros, às vezes tem, sei lá, 6 óvulos, mas estão só 3 maduros. Isso vai depender muito, enfim, de como o seu corpo vai responder, né? A medicação toda. Aí vem uma outra questão, que é a famosa primeira espera, né? Que é dolorida demais, porque aí você não sabe se os embriões vão se desenvolver ou não. Então, mais ou menos, né, todos os dias, às vezes dia sim, dia não, depende de clínicas. Tem clínicas que não olham um embrião todos os dias, tem clínicas que já fazem isso. Eles olham lá para ver como é que tá, para acompanhar a divisão celular, né? Passa mais ou menos 3 dias, você já sabe se você tem embriões para transferir em D3. E às vezes, quando tem bastante embriões, o médico, junto com a paciente, eles optam, né, em ir até o D5, que seria esperar 5 dias de divisão celular, ao invés de 3, para chegar a blastocisto. Bom, vamos imaginar, temos lá os embriõezinhos, seja em D3 ou seja o blastocisto, não importa, né? Estão ali os embriõezinhos, deu tudo certo. Aí o que se faz? Se agenda a transferência, que é o momento mais lindo de todos,
porque a embriologia traz o embrião, que é colocado como se fosse uma seringona com um catéter, e o médico de vocês, né, vai injetar cuidadosamente esse embriãozinho ou esses embriõezinhos dentro do útero da mulher. A mulher fica de repouso um tempinho, normalmente eles deixam a mulher aí. É um momento, assim, super emocionante. Eu me lembro, assim, como se fosse hoje, o dia das minhas FIVs, porque a gente se sente muito mãe naquele momento, porque a gente viu que tem uma vida entrando na gente, né? Então eu falo, eu pelo menos por 14 dias, até fazer o beta, eu fui mãe, porque eu cuidei da barriga, eu fiz tudo. Mas enfim, vamos voltar ao foco. Naquele momento, então, você está começando, né, a alimentar aquele embriãozinho ali para ver se vai rolar um positivo ou não vai rolar um positivo depois de entre 12 e 14 dias. Tem médicos que pedem depois de 14 dias, né? No 14º dia depois da transferência fazer o beta, e tem médicos que pedem no 12º dia. Aí cada um tem o seu procedimento, tem que ver como é que o médico de vocês vai fazer. Mas aí depois desse dia vai saber se foi o positivo ou se foi o negativo. Então, as diferenças entre a inseminação e a fertilização são, basicamente, a fertilização tem uma indução mais forte, né, do que na inseminação, porque a medicação é realmente mais puxada. Na fertilização existe o momento de captação de óvulos, que você toma anestesia, e o momento de transferência. E na inseminação, a única transferência que acontece é dos peixinhos para dentro do útero da mulher. Não tem captação, não tem nada, é só um acompanhamento por ultrassom, que é o mesmo que acontece na FIV antes da captação. Acho que é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo. Na descrição do vídeo tem lá todas as maneiras de conversar comigo, então vocês podem me chamar quando vocês quiserem, seja pelo meu Messenger no Face, seja por e-mail, a maneira que vocês quiserem, eu tô sempre à disposição. E se vocês gostaram desse vídeo, vocês podem se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar. São informações importantes para as meninas que estão começando agora e que estão se sentindo perdidas. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente vai conversando. Tchau, tchau!